Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 25 de junho de 2023, nós vamos continuando a nossa leitura diária da Palavra de Deus, continuando a leitura do livro de 2 Crônicas. Hoje estarei fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 19, que está escrito assim: A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Porque enviaram-lhe a ele, e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia, pois, tu agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe disseram, dizendo: Se tu fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que lhe deram, e teve o conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que responda a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai te agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos fizer carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós contigo, ó Davi? Já não temos herança com o filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei se apressou a subir
ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. E aqui nós vemos uma situação bem complicada, na qual Roboão, filho de Salomão, por herança, por direito, por todos os benefícios, o que ele tinha era só administrar o que o avô construiu, o que o pai fez crescer, era só ele administrar, mas ele, por falta de sabedoria, buscando conselhos em pessoas que não têm experiências, né? Ele pediu conselho para os jovens, ele aderiu aos conselhos dos jovens e deixou os conselhos dos anciãos, né? Em vez de aliviar um pouco a carga, afinal de contas já estava tudo estruturado, tudo ok, tudo lindo. Ele, ao invés dele acalentar um pouco a situação, ganhar o povo para si, né, diminuísse ali os impostos, ele foi contra, né, o conselho dos anciãos, levando em consideração o conselho dos seus amigos, né, muitos que se dizem amigos, mas às vezes te dão os conselhos que são errados na sua vida, e acabou acontecendo aí que nós vemos, né, a divisão do reino. O povo se revoltou, o povo não aceitou, né, porque o povo já estava sofrendo, porque para manter o luxo, para manter a riqueza, para manter o status do rei, é o povo que sofre, né, o povo que trabalha, é o povo que paga os impostos e todas as demais situações, e o povo estava cansado, né? Agora que já estava templo construído, tudo construído, poderia, né, minimizar um pouco os gastos, né, o que era gasto nessa situação, mas não, ele aderiu ao conselho dos seus amigos, deixou o conselho dos ímpios, e houve então uma grande revolta interna, onde aqui neste ponto começa a separação, né? 10 reinos que é o reino que formou o reino do norte, que é Israel, né? Das 10 tribos, bem dizer, que formou o reino do norte, Israel, ficaram com Jeroboão, e Benjamim e Judá, as outras 2 tribos do sul, que ficaram com Roboão. Aí o reino de Judá, que veio de Davi, que veio de Salomão, continua com Roboão. Mas, né, infelizmente, nós na vida temos que, às vezes, tomar conta com os conselhos na qual nós colocamos em prática, porque às vezes os conselhos errados podem trazer situações ou circunstâncias irreversíveis nas nossas vidas. Talvez a história de Israel seria outra, talvez aquilo que Deus tinha para fazer seria melhor para a nação, para o povo, se o rei tivesse acatado. Mas o que eu posso ver, que o próprio texto deixa bem claro, é que era a própria vontade de Deus. Era o próprio Deus que fez essa situação acontecer para se cumprir na vida de Jeroboão o que falou o profeta, né? O profeta Aías, se eu não me engano. E ali então começa a se cumprir a profecia, onde uma pessoa, né, na qual Jeroboão, que estava lá no Egito, estava lá fugido, estava lá escondido, porque ele tinha divergências com o rei Salomão. Agora que Salomão morre, ele vem, Deus fala que vai colocar ele no reino, Deus fala que vai fazer ele rei, e aqui o povo, né, nessa situação se rebela contra o rei, que é o Roboão, e Jeroboão começa então a assumir, né, o reino do norte com as 10 tribos, e Roboão o reino do sul com 2 tribos, né? Infelizmente, sendo vontade de Deus, aos olhos humanos, né, aos olhos humanos, nós podemos ver que o povo acabou não se afastando só de Deus, mas se afastando de toda o segmento de tudo aquilo que o Senhor deixou através de Moisés. A rotina de sacrifício, buscando só o Deus verdadeiro.
Infelizmente, o povo se corrompeu, deixando de adorar a Deus, deixando de buscar a face do Senhor e foram buscar a outros deuses. E nesta situação, nós podemos começar a ver a decadência, começar a ver o povo deixando de adorar a Deus para ir adorar a deuses estranhos, o que o Senhor abominava. Então, o que nos ensina nesta palavra? Que nós temos que, às vezes, olhar e aceitar os conselhos de quem é um pouco mais experiente, mesmo que não seja a nossa vontade, porque é, às vezes, muito difícil você colocar em prática ou aceitar aquilo que não é a tua visão, aquilo que não é o teu desejo, aquilo que não é a tua vontade. Mas se pararmos para analisarmos as coisas com calma, e analisarmos a situação a longo prazo lá na frente, se ele tivesse tido esse cuidado, o Roboão, talvez ele, o imposto já está alto, lá na frente vou querer aumentar mais os impostos e eu não vou conseguir, então eu vou abaixar agora, lá na frente eu aumento novamente. Então, se ele tivesse tido essa delicadeza de analisar, de verificar as coisas com mais clareza, com mais cuidado, talvez a história seria outra. Então, tome cuidado com os conselhos. Tome cuidado para quem você dá os seus ouvidos para ouvir os conselhos, porque às vezes o conselho pode ser catastrófico na sua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal. Hoje, lembrando você que nós temos ali o nosso culto, a nossa grande celebração da família, na Avenida Felicidade Vilela, número 127. A partir das 19 horas estaremos realizando o nosso culto ali na Avenida Felicidade Vilela, número 127. Também hoje, domingo, começa o nosso culto ali no Rosário com o Presbítero Júnior, na rua 13 de maio, número 300, de frente com a caixa d'água da Copasa de esquina. Então, se você é do bairro Rosário, tem um lugar aí para você buscar Deus, adorar a Deus, aí pertinho da tua casa, se você assim desejar, tá bom? Se você não está na nossa região aqui, você pode assistir os cultos pelo Facebook da Pastora Maria, pelo Facebook da Igreja Apostólica Sol da Justiça, pelo YouTube, no IAP Sol da Justiça também, e pelo Instagram no @IAPSDJ. Em qualquer um desses canais você consegue assistir o culto, deixar ali o seu pedido de oração ou deixar ali o seu testemunho, se assim você desejar, tá bom? Um domingo abençoado e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.